Ao final de cada palestra, será aberto espaço para perguntas ao público. Aqueles que queiram fazer alguma pergunta, pedimos que as entregue por escrito aos nossos ajudantes de palco. Para iniciar oficialmente o segundo ciclo de estudos científicos, cartas consoladoras no enfoque científico, convidamos o coordenador-geral do Instituto de Pesquisa de Ciência Espírita, Maurício, novamente, para falar um pouco do Instituto para vocês. Novamente, boa tarde, pessoal. Vamos despertar agora, né, o ânimo, né? Vamos ficar sedentos aí de vontade de obter conhecimentos, que esse é o objetivo aqui do nosso evento. Queria agradecer bastante, né, a direção da casa que nos acolheu, nos cedeu o espaço para realizar esse evento. Agradecer ao nosso amigo Milton, né, pelo pronto atendimento que ele nos deu, que estaria presente no evento e colaboraria conosco nesse preparo. Então, dito isso, eu queria falar para vocês que o IPCE, o Instituto de Pesquisas de Ciência Espírita, ele já existe há 15 anos, aqui em Fortaleza, por uma necessidade que eu, junto com outros amigos que buscávamos algum lugar que pudesse estudar o espiritismo mais de uma forma científica, e a gente não encontrou aqui em Fortaleza. E daí a gente procurou no Brasil e também não encontrou. Né? Tinha algumas pessoas isoladas que faziam algum trabalho científico, mas não existia, não achamos pelo menos, né, assim, nenhum grupo dentro do espiritismo que buscasse um estudo mais sistematizado do aspecto científico do espiritismo. Então a gente resolveu criar o nosso próprio instituto para divulgar, né, mais essa área do espiritismo, desse aspecto que é ainda pouco utilizado. E depois desses 15 anos que a gente vem nessa batalha de divulgar esse aspecto, nessa dinâmica do espiritismo, a gente observa que houve progresso. Evidentemente, nosso trabalho foi uma gota no oceano, mas de qualquer forma, isso cresceu e hoje a gente já encontra no Brasil diversos grupos que também se preocupam com esse lado científico. Isso não quer dizer em absoluto que a gente acha que o aspecto mais importante do espiritismo é a ciência. Não, isso é bobagem. Não existe isso de mais importante. Existe um corpo doutrinário que precisa ser estudado. E esse corpo doutrinário do espiritismo envolve parte moral ou religiosa, envolve filosofia e envolve ciência. A gente não pode querer tapar o sol com a peneira, porque é mais fácil, porque gosta mais, e truncar a doutrina espírita de um dos seus aspectos fundamentais, que, aliás, Kardec começou o espiritismo através da ciência, depois ele enlargueceu. Mas isso não quer dizer que um é mais importante, o outro é menos importante. O importante é que a gente entenda que é preciso cuidar do espiritismo em todo o seu aspecto. E, evidentemente, se tratando de cada um de nós, pessoalmente, claro, o mais importante é a melhora íntima, né? É a reforma íntima. Mas isso faz parte do processo de aprendizado. Pois bem, a gente, além de eventos como esse, de simpósios, seminários, grupos de estudo, também temos grupos de pesquisa. A gente faz algumas pesquisas com dificuldades, porque, claro, não temos apoio, né, de nenhuma entidade pública, então fica mais difícil. Mas a gente desenvolve, com toda essa dificuldade, a gente desenvolve algumas pesquisas. Atualmente nós estamos desenvolvendo um grupo de pesquisa que envolve a comunicação mediúnica entre os vivos. Incrível quando a gente fala isso, tem pessoas que dizem, mas isso aí não tem Kardec, né? Não, vamos com calma, né? A comunicação mediúnica entre vivos faz parte do espiritismo, está proposta na codificação do Allan Kardec, consta no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Cabe a nós observarmos, estudarmos e ver de que maneira que esse conhecimento pode ser aplicado para ajudar os outros. É isso que a gente tem que fazer.
Além disso, a gente está também buscando estudar transcomunicação, né? Estudamos também questão de regressão de memória. Então, algumas pesquisas estão em andamento e outras ainda são projetos. Enfim, convido a todos, de vocês que gostarem de fazer pesquisa, gostarem de estudos, a gente está sempre aberto para você se encaixar em uma dessas atividades. Mesmo que não tenha uma experiência acadêmica, a gente durante faz cursos, né, faz reuniões. Quem quiser participar, pode participar. Dito isso, é com alegria que a gente, nesse momento, abre as discussões, o estudo, para essa questão tão atual. Não sei se vocês perceberam, de alguma forma, que essa questão das cartas consoladoras, ela tem tido, ultimamente, um grande apelo, no bom sentido, né? Muitas pessoas têm procurado essa atividade e é importante a gente conhecer o fenômeno, saber do que se trata. Eu não vou falar aqui, porque Newton vai falar isso muito bem melhor do que ele, mas é importante que a gente possa fazer e obedecer a frase de Jesus que eu acabei de citar no final da prece que foi feita na internet, né? Que é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É isso que faz o Espírito liberta, é o conhecimento. Como saber que aquele determinado médium, de fato, é um médium verdadeiro ou não? Se ele está fazendo a trabalho da melhor forma, de que maneira você pode confiar naquilo? Isso a gente só pode conseguir através de uma ferramenta, é o conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não consegue avaliar, não consegue opinar sobre aquele assunto. Por isso é importante a gente estar sempre aprendendo, estudando, e ouvindo e aprendendo com aquelas pessoas que já estudaram, que aprenderam e que conhecem melhor do que a gente. Humildade para aprender e continuar em frente. Bom, então dito essas palavras, né, iniciais, só para um preâmbulo, passo agora a palavra aqui para a nossa mestre de cerimônia. Muito obrigado. Agradecer ao Maurício por esse momento. Bom, como os espíritos escrevem as cartas? Qual a natureza íntima das evocações? Que dificuldades existem na prática da psicografia das cartas? O que diz a grafoscopia sobre autenticidades das assinaturas? É possível fraudar as cartas consoladoras? Estas e muitas outras questões serão abordadas pelo médium Newton Souza na tarde de hoje. Newton Souza é historiador e professor da rede particular de ensino. É também dirigente da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco e atual presidente do Lar Beneficente Clara de Assis, que realiza ações de promoção social para a comunidade carente de Iparanga, Calcaia. Médium ainda na adolescência, já recebeu cerca de 3.000 cartas de espíritos que escrevem aos familiares, as chamadas cartas consoladoras. Expositor, articulista e escritor espírita. É autor dos livros Filigranas de Luz, Contos do Invisível e Cartas da Imortalidade, que está em sua 3ª edição. Divide ainda a autoria do livro Encontro Evangelizador Espírita, uma proposta educacional espírita, com a doutora em Educação Ângela Linhares. Convidamos, então, Newton Souza a proferir a primeira parte do seminário.
Minhas amigas, meus amigos, uma tarde de paz, de alegria, de aprendizado para todos nós. Eu costumo me sentir sempre muito feliz todas as vezes que nós vamos conversar sobre a doutrina espírita e sobre a mediunidade, mas eu gostaria de registrar a minha alegria profunda de estar vivendo um momento bastante histórico para o nosso movimento espírita, levando-se em conta que eu acredito e defenderei essa tese de que todas as casas espíritas precisam ter um IPCE. E já deveria ser assim na sua base orgânica, levando-se em conta que a nossa doutrina é uma doutrina bastante complexa no seu construto, levando-se em conta que a nossa doutrina é trina. E sendo trina, ela só pode avançar, ela só pode sobreviver, ela só pode cumprir o seu papel se ela continuar se comportando de maneira trina. A compartimentação do conhecimento com a era industrial criou uma série de empeços. A visão mais meridiana, mais geral, mais ampla, mais cósmica da criatura humana. Toda especialização e segmentação, ela pode sofrer esse problema quando se perde de vista as interconexões existentes entre os variados campos de conhecimento humano. O Espiritismo é uma doutrina cuja profundidade e cultura é tamanha que nós mesmos, os espíritas, carecemos de conhecimentos maiores, inclusive acadêmicos, para podermos acompanhá-la, porque ela é muito maior do que o que cabe em nossas mentes, ela é muito maior do que o que caberia em nossa encarnação, na condição do cumprimento de nossas tarefas existenciais. De modo que eu imagino que nós, os espíritas, ainda reencarnaremos um bocado para podermos compreender com profundidade a doutrina espírita. O campo da mediunidade, ao longo da própria história humana, tem sido um ambiente repleto de confusões, de misticismos, de ritos e de rituais. Durante muito tempo na história foi confundida com a magia. A consulta aos mortos no passado mosaico foi utilizada para as quinquilharias humanas, para assuntos que não tinham qualquer tipo de importância e para particularidades que não levavam ao crescimento do próprio ser humano. Não havia uma preocupação moral com o usufruto da mediunidade. Por isso, nós estamos com Moisés, não no sentido de uma proibição legislativa, mosaica, como outrora, mas estamos com Moisés no sentido de dizer que ninguém se aventure a se utilizar da mediunidade para particularismos, a se utilizar da mediunidade para curiosidades, a se utilizar da mediunidade para especulações, a se utilizar da mediunidade para questões que não são de elevação moral, de cunho sério, construtivo, edificante, de grupos, de coletividades humanas. O que o Espiritismo fez com a mediunidade foi associá-la ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, a ciência, no que pese ao mecanismo próprio do funcionamento da mediunidade, do psiquismo humano, também no campo da paranormalidade, vinculado e associado, dulcificado pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a moralização da mediunidade foi um dos mais estupendos contributos de Allan Kardec, o que revela realmente que a doutrina espírita é o Consolador prometido. No entretanto, Kardec teve que comprar briga com médiuns que cobravam pelas consultas nos Estados Unidos, na Irlanda do Norte, na Suíça, na Inglaterra, na França. Numa época em que o magnetismo se tornou uma fonte de renda também,
porque o magnetizador cobrava. O próprio Allan Kardec pagou uma consulta a um magnetizador porque tinha um problema no fígado. Isso precisa ser catado nas suas biografias mais particulares. Era comum naquela época pagar a alguém que era dotado de poderes sobrenaturais, supranormais. Por isso, a visão de que a mediunidade era algo sobrenatural criava um ar de misticismo. Quando Allan Kardec, lançando o olhar de cientista do invisível, conseguiu perceber que a mediunidade é algo inerente à criatura humana e sendo mais um sentido que o ser humano pode ter, essa mediunidade é a manifestação natural das mentes extracorpóreas que intercambiam com as mentes encarnadas e confabulam com essas mesmas mentes de forma oculta ou de forma declarada, de forma impositiva, no caso das obsessões, invasiva, no caso dessas influenciações nocivas, ou de modo em parceria entre o médium e os espíritos. Essa percepção de Kardec é fantástica, é extraordinária, e coloca em pauta a verdadeira posição da doutrina espírita como uma doutrina que altera não só educacionalmente a criatura humana, mas também na sua perspectiva espiritual. Fala não aos corpos, nem às sociedades, não fala às sociologias de um tempo, não fala a uma geografia em específico, não se reporta a uma época em particular. Na verdade, se dirige a toda e qualquer alma. O espírito encarnado se dirige ao âmago, à matriz de todas as fenomenologias, o espírito, que está tão somente momentaneamente encerrado, encarcerado no escafandro corporal, mas não menos livre na comunicação intervivos, em que o estado de vigília não é 100% vigília. E por isso mesmo, quando teu olhar estiver absorto, pensando em tua casa, se houvesse um médium vidente na tua casa naquele momento, ele seria capaz de te ver lá, embora você esteja aqui. Porque o perispírito, disserá Allan Kardec, é um livro dos médiuns conforme a revelação dos espíritos. O perispírito, ou corpo espiritual, ou envoltório do espírito, não está encerrado no corpo como uma luz numa caixa. Ele se expande, porque ele também é campo. Há hoje um estudo, tanto na astrofísica quanto na física quântica, que é o estudo dos campos, desde a descoberta do eletromagnetismo, desde a descoberta da radioatividade, da radiação nuclear. Existe um estudo sobre os campos. É tão incrível os campos de informação que nós vemos até autores renomados como Bert Hellinger usando os campos de informação para terapias em grupo. Porque os terapeutizados captam o campo das informações que estão naquela alma e que são, na verdade, um complexo de dramas que essa alma viveu. Mas esse preâmbulo, ele é necessário para que a gente não apequene o espiritismo e o delimite apenas e tão somente a psicografia. Eu imagino que ainda hoje, ainda agora, mesmo com os nossos avanços tecnológicos, com a transmissão em tempo real da fala, a escrita ainda ocupa um estatuto de autoridade, porque a escrita, ela tem uma maior compleição ou adaptabilidade para a documentação. A escrita permite a revisitação do texto quantas vezes nós quisermos, para observações que possam ser setorizadas, meticulosas, detalhadas, gerais e assim sucessivamente. De modo que
Mesmo a pesquisa de uma carta, quanto mais essa carta for relida, maiores peculiaridades podem ser verificadas, assimiladas na análise de uma escrita. Há ainda muita ignorância no entorno da psicografia. E o interessante é perceber que, embora eu diga para os senhores que a perspectiva documental da psicografia é extremamente interessante e ainda atualíssima para o nosso mundo de terceiro milênio, o Brasil privilegiou a fala. Nós carecemos de médiuns psicógrafos. É mais comum termos reuniões para a mediunidade falante. A maioria esmagadora das casas espíritas privilegia a desobsessão. E o médium de psicofonia, usando um termo mais kardeciano, o médium falante é o médium que mais aparece. Não havendo uma busca, não havendo um treinamento, não havendo uma disposição de fazer o que Kardec sugeriu em O Livro dos Médiuns, 15 minutos, uma vez por dia, durante 6 meses. Tentar a psicografia. Não temos a cultura da psicografia. Por isso mesmo, muitas pessoas andaram assustadas com o serviço de cartas consoladoras que Francisco Cândido Xavier desenvolveu. Ele teve que se afastar de um dos centros espíritas. Eu vou declinar do nome porque estão filmando. Ele teve que se afastar de um dos centros espíritas porque o centro espírita não aceitava que ele fizesse o serviço de cartas. Porque imaginavam que não poderemos mostrar o fenômeno mediúnico. Criou-se uma sacralidade sobre o fenômeno mediúnico que acabou descambando num misticismo sem jaça, numa espécie de superioridade pseudo-superior, de grupo iniciático e de grupo eminentemente capaz para aquele tipo de trabalho, e o vulgo não teria condições de assistir, de analisar, de pesquisar ou de perceber. É um grande desvio do nosso movimento espírita atual. Por quê? O Espiritismo, sendo ciência e filosofia, com consequências morais, moralizantes, espiritualizantes, eu evitei a palavra religião de propósito, simplesmente ele exige, pela sua própria métrica, pelo seu organismo, que os nossos estudos sejam em comunhão com os espíritos. Digo isso, olhando para o meu irmão, João Filho, que é evocador de espíritos, trabalha com a evocação na mediúnica, olhando para ele e dizendo a ele que os nossos estudos espíritas, em todos os grupos de estudo, deveríamos ter um médium psicógrafo para que os espíritos comentem o estudo conosco. Isso criou uma concepção cultural de um espiritismo de vivos, onde os mortos têm lugar, escondidos. Quando Chico Xavier, kardeciano por excelência, produziu o livro Seara dos Médiuns, como? Em reunião pública, com um grupo de estudo sobre o livro dos médiuns, está lá escrito, sessão pública do dia tal, a passagem que eles estudaram do livro dos médiuns, que era curta, e Emmanuel comentando aquela passagem do livro dos médiuns, estudando com os espíritas. As possibilidades para a psicografia são múltiplas. Se o IPCE, por falta de pessoas com perfil observador, que é uma carência em nosso movimento espírita,
Falta de alguém que tenha espírito de observação. Não é espírito de descrença. É o espírito de observar e anotar. Fazer estatística, observar. Lançar hipótese, observar. Analisar, observar. Mas só observar. Por isso, fico feliz com o IPCE, porque eu imagino, a meu ver, um horizonte aí. Sugeriria, com ousadia até, que os senhores do IPCE criassem os sócios correspondentes, como Allan Kardec os tinha nas cartas dirigidas à Revista Espírita, para que tais sócios correspondentes, em reunião com vocês, possam aprender metodologia do trabalho científico, dentro das bases acadêmicas mesmo. Então, vocês teriam um correspondente aqui, que seria 2 ou 3 ou 4, conforme o grupo os tenha, de observadores dos grupos mediúnicos aqui existentes. Eles separariam um caso relevante, eles catalogariam, eles anotariam, eles gravariam, eles, através de toda uma mudança que precisam ter nas mediúnicas, porque o evocador é muito mais um perguntador do que um doutrinador, efetivamente, esse investigador do além, e por ser investigador também alguém que permite aos espíritos o desabafo, daí a terapêutica para o espírito desencarnado, e em um obsessor, desabafando os seus dramas, ele também teria condições de oferecer subsídios ao obsidiado para as suas transformações e mudanças morais, porque esse mesmo evocador teria condições de, tendo ouvido o espírito obsessor, apontar métodos moralizantes e espiritualizantes de dessintonização com a mente doentia extracorpórea. Um tratamento em via dupla, em que o obsessor e o obsidiado seriam tratados ao mesmo tempo. Não é à toa que existem prece para os dois. No último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque fazia parte da praxis de Allan Kardec, e as preces são consequência do que Allan Kardec via como necessidade nesse tipo de trabalho. Mas é necessário que os dirigentes se abram, e é necessário que os observadores testem, e é necessário que os médios se disponham, sem medo de errar. Porque é um laboratório de acertos e de erros. Não há psicografia sem erros. Há psicografia com menos erros. Há sempre um lusco-fusco da mente do médium que vai interferir em alguma frase, em alguma palavra, em uma virgulação. Sempre há a interferência desse espírito que é o próprio médium. Desmistificar isso e tratar isso com naturalidade é amadurecer com o espiritismo para talhar pesquisas mais seguras e garimpar aquelas evidências da imortalidade da alma que, depois de socializadas entre os próprios espíritas, farão esses espíritas com fé mais robusta do que os espíritas que eu conheço. Porque conheço muitos espíritas que são forjados no gabinete dos seus estudos, mas por falta de visualizar a praxis mediúnica, eles carecem de uma robustez nas suas convicções. Há que se dialogar a teoria e a prática constantemente, porque isso faz parte da própria dialética proposta pelo educador, antes de tudo, educador Allan Kardec. A ignorância em torno da psicografia graça, porque hoje mesmo ouvi uma pergunta: por que a assinatura de minha mãe não veio? Porque assinou com outra letra, não era a letra de minha mãe. A resposta é simples: porque o médium não é mecânico. Somente a psicografia mecânica
E a semimecânica, quando for assinar, é que podem produzir aqui, ali, a assinatura com parecença, porque igual não existe. Mesmo que você queira assinar seu nome de novo igual, não sai igual. Só em falsificação é que isso existe. Nós sempre assinamos parecido. Jovens assinamos de um jeito, na idade mediana de outro jeito, se bebemos de outro jeito, se usamos entorpecente de um outro jeito, se estamos idosos, já assinamos de um outro jeito, mas a gênese gráfica é sempre a mesma. A ignorância está na pauta da mentalidade espírita também, porque Allan Kardec já esclarecera a existência dos médiuns monógrafos, que são aqueles em que não há alteração de letra. Também, o estudo feito pelo grafoscopista Carlos Augusto Perandrea, numa obra intitulada O Espiritismo, a Psicografia à Luz da Grafoscopia. Carlos Augusto Perandrea, que estudou ao lado de doutora Isabel Cristina, a grafoscopista que nos analisou, fez curso com ele, com o doutor Picchia, que é o escritor do maior manual de grafoscopia e único manual abalizado hoje de grafoscopia, que é uma ciência que na época de Allan Kardec era chamada de grafística. A própria grafoscopista, a doutora Isabel Cristina, chegou a nos dizer que Kardec conhecia a grafística por causa das análises que ele fazia da grafia dos espíritos. Vejam o tamanho de Allan Kardec. Então, existem dois métodos que normalmente são usados. O método da mão guiada. No caso da psicografia de Chico, mecânica, foi usado o método da mão guiada para analisar uma carta de uma senhora chamada Hilda Mascaro Saulo. E ele faz uma análise sobre a produção da grafia, mediante o método da mão guiada. O método que foi usado comigo foi o método dos traços curvilíneos, que analisa a maneira do L ser laçado, a maneira da emenda que sai de uma letra para outra, a altura do corte, a altura da letra, o espaçamento, são os traços curvilíneos. É um método mais rigoroso ainda, porque ele vai atrás de como a mente assina. Mas o próprio Allan Kardec disse que a assinatura não é comprovação de autenticidade. Porque o que comprova é a assinatura da personalidade. E o que é a assinatura da personalidade? Como eu dizia, como eu falava, qual trejeito verbal, qual vício de linguagem, o que disse, o apelido, o nome, a maneira de se dirigir, fatos, situações, cotidianos, coisas que só os familiares teriam condições de abalizar. É meu parente. Não basta a assinatura. Qual é a situação de um médium nessa condição? Eu vou fazer algumas colocações aqui e gostaria de pedir a caridade de vocês de me entenderem, para não terem uma compreensão equivocada ou fazerem qualquer tipo de julgamento a respeito dessa minha colocação.
para a gente poder entender algumas coisas que acontecem. Nós começamos a receber psicografia aos 16. Nós só tomamos do lápis, no caso na época da caneta, por causa que a nossa cabeça era invadida por 1 milhão de ideias. E o interessante é que isso acontecia quando eu estava no centro. Quando eu saía do centro espírita, amenizava. Quando eu ia para algum lugar que tinha muita gente, eu me perturbava. Eu tinha a sensação de ouvir a mente das pessoas, com seus dramas, seus problemas, suas dificuldades. A sala de aula me educou e me ajudou a conviver com isso. De modo que a intensidade que as informações vinham na minha cabeça exigiam que eu tomasse da caneta. Aquilo acontecia como que um impulso. O problema é que, quando nós começamos, nós também tínhamos uma compreensão falha a respeito da psicografia. Nós ainda não tínhamos sequer lido o livro dos médiuns. E resolvemos ler. E fazer como Allan Kardec houvera recomendado. 15 minutos, todo dia, durante 6 meses. Se depois disso não fluir, trata-se de médium improdutivo. Conclusão, não tenho psicografia. Simples assim. Só que eu colocava o braço e ficava esperando o espírito mexer meu braço. E um aviso àqueles que colocam o braço nas cantoneiras da mesa e depois terminam na avaliação dizendo: eu fiquei com meus braços tudo dormente, será que eu vou vir psicografar? É por causa desse nervo, gente. Fica dormente mesmo. Não existe, a rigor, nenhuma sintomatologia fisiológica, orgânica, nenhuma maior fisgada, nenhum maior incômodo no braço. Não existe. E eu ficava esperando. Bora, espírito, mexe meu braço. Bora, espírito, mexe meu braço. E enquanto eu estava dizendo, bora, espírito, mexe meu braço, a minha cabeça lotada de ideias. Porque, na verdade, o complexo da vida é muito mais profundo do que o que se imagina. Há um encadeamento lógico entre tudo e todos, de modo que é uma teia de relações ad infinitum. Eu estou falando orientado. Mas eu não botava no papel. Eu ficava esperando o espírito mexer meu braço. Até que um dia, uma voz disse assim: escreve o que eu estou te dizendo. E aí passamos a escrever, e escrevia. Os caderninhos do Centro Espírita Lázaro Redivivo ficaram lotados. E tome caderno, eu escrevendo. E daqui a pouco estava vindo história, e era conto, e daqui a pouco vinham as coisas, pareciam umas poesias. Mas eram aquelas coisas, o amor é isso, o amor é aquilo. E eram aquelas coisas, a verdadeira paz. E eram aquelas coisas, porque o perdão. E eram aquelas coisas óbvias. Eram aquelas coisas ralas. Eram aquelas coisas bonitinhas. Dos 16 até os 22. Aos 22, aos 14, minha mentora já tinha me aparecido. Aos 22, ela apareceu de novo. Ela sumiu esse tempo todo. Aos 22, ela disse: agora vamos começar o trabalho. Eu disse: não já começou?
dos 16 aos 22. 6 anos. Aí ela me disse, agora vamos começar o trabalho. Então eu recebo muitos médiuns com pastas e psicografias. Newton, analise aí. Eu comecei a psicografar. Aí eu dou uma olhada. Aí eu digo, precisa de mais tempo. Não, mas já faz 3 meses que eu estou recebendo. E vem muita coisa. Só que eu olho uma, olho outra, não muda estilo. Olho uma, olho outra, obviedade. Olho uma, olho outra, não são mensagens que acrescentem algo de novo. Olho uma, olho outra e dá no mesmo. Eu digo, continue treinando. E muitos se frustram. Já vi muitos desistirem. Desiste depois de um ano. Quando deveria continuar? Porque existe uma curtição na psicografia que muita gente não se liga. É prazeroso psicografar. É prazeroso ter uma questão, um dilema e dizer, meu Deus, me ajude. Eu estou tão atarefado. Me dê uma luz, me diga uma coisa. E de repente, é um diálogo com os espíritos que deveríamos curtir. Analisando depois. O problema de muitos médiuns, porque a maioria é intuitivo. O médium intuitivo está escrevendo, daqui a pouco dá uma paradinha, vai retomar o raciocínio aí, volta a escrever. Dá uma paradinha, volta a escrever. O semimecânico já é mais veloz, já não tem tanta parada. O mecânico não tem parada nenhuma, mas a letra é desse tamanho. Na psicografia mecânica, o braço precisa de uma desenvoltura maior. O pessoal mistificou o Chico, porque o Chico pegava a página de sulfite, A4, e psicografava só da metade da página para baixo. Teve gente no movimento espírita dizendo assim, não, é porque se abre um portal, e aí a grafia do espírito é materializada. E um dia, uma mãe estava perguntando para o Chico, e o Chico disse, é conforto. Demora demais subir o braço até o topo da página para descer até o final da página. Demora. Vem muito rápido, então para facilitar a ergonomia do braço, eu só escrevo da metade para baixo. Era só o alcance até onde ia o cotovelo. Mas as pessoas queriam dar uma explicação supranormal. As pessoas acham que se o Chico psicografava, a letra é do morto. Não é. 33% a letra era do Chico. 34% a letra era do morto com a assinatura do morto. E os outros 33%, não, a assinatura do morto não batia e a letra era misturada com a do Chico. Só que tinha a assinatura da personalidade. Nomezinhos, situaçõezinhas, locaizinhos, processos que a família tinha passado. Essa era a grande assinatura. Não importa se a letra é ou não é, isso ou aquilo. Então há muita ignorância em torno da própria psicografia. Imagina se a gente fosse falar aqui das 54 mediunidades que Kardec catalogou. E atualmente ele atualizaria. Porque tem outras mediunidades hoje em dia. Mas o fato é que o médium que psicografa poesia talvez nunca receba prosa. E o médium que recebe a prosa talvez nunca receba poesia. E o médium que só recebe romance, só recebe romance. Porque é o gênero daquela mediunidade e o gênero daquele médium. São raros os médiuns como o Chico, que recebiam novela, conto, apólogo, poesia, soneto, alexandrino. Porque o Chico tinha uma elasticidade. Mas você, médium, só descobre sua elasticidade se você se dispor. Se você se permitir testar. Se você se permitir treinar. Eu não sabia que eu receberia poesia.
Eu só passei a receber poesia quando comecei a psicografar carta. Conversando com o Clóvis Nunes, pesquisador da Bahia, ele me disse: Newton, a linha de sintonia da carta é o sentimento. E a linha dos poetas é o sentimento. Talvez seja por isso. Outra coisa que ele notou, engraçado. A maioria dos médicos que começam a psicografar poesia começa com Cassimiro Cunha. Eu comecei a receber Cassimiro Cunha. Ele dizia, é como se o Cassimiro fosse um professor, que vai desarmando a mente do médium para a psicografia. Mas eu recebia o soneto com o pé quebrado. Na poesia, o pé quebrado é quando eu digo cultura, tem que rimar com altura. Tem que rimar com amargura. Rima rica. U-N-A. U-N-A. Amargura. Algrura. De modo que o Chico tinha uma professora desencarnada que no bar do seu felizardo dizia a ele, pergunte aí o que rima com esperança. Aí o pessoal, Chico, tem esperança. Chico, não sei o que. E o Chico ia aprendendo. Ia aprendendo dicionário de rimas. De modo que se o médium nota que tem alguma possibilidade em algum campo, o médium também tem que ajudar os espíritos estudando. No caso do Chico, o Chico não tinha acesso à escola. O professor era desencarnado. No nosso caso, a gente pega o dicionário de rimas. Só para armazenar. Armazenar e deixar os espíritos usarem as palavras. Curioso. Um Augusto dos Anjos é mais fácil na minha cabeça do que o Patativa. O Patativa tem dificuldade de escrever o que o Augusto dos Anjos escreve feito vento. Quer dizer que a mente mediúnica estava mais vinculada aos aspectos científicos do que aquele português interiorano em que ciência não é ciência, é ciência. E eu tive que ir aprendendo o palavreado do Patativa para ele poder escrever. De modo que é treino constante. Não pode ter interrupção. É outro problema. Toda a vida que eu parei foi um recomeço. Toda a vida que eu parei de psicografar, quando ia retomar era uma ferrugem medonha. Não pode parar. E só colhe os frutos depois de muito tempo. Aos 22, as mensagens começaram a ganhar consistência. Somente aos 25 é que elas mudaram de estilo. Eu comecei aos 16. Aos 25, elas mudaram de estilo. Aí eu sabia qual era um autor, qual era o outro autor, mediante o estilo que ele apresentava. O livro que foi mencionado, Contos do Invisível, é um livro que tem vários autores. Você nota o estilo de um e o estilo de outro completamente diferenciado. Porque isso também é importante para autenticar a personalidade desencarnada. Porque se tudo for no mesmo estilo, ou há uma predominância anímica muito grande, o que não é interessante, porque não é mediúnico no caso, ou os espíritos não estão conseguindo se expressar no seu linguajar próprio. Os médiuns de psicografia mecânica, semimecânica, e os médiuns de psicografia mecânica, alguns precisam do mínimo contato com o evocador. Existe um endereçamento energético, fluídico no evocador. A evocação perfeita para a carta é a do amor e da saudade. Já invadiram minha sala porque queriam uma carta do pai reservando o terreno para ela. Eu ouvi com muita educação e a carta não veio.
Alguém na plateia queria a carta pela vaidade de ver o seu nome citado na carta para poder dizer a outros trabalhadores da casa: olha, eu recebi uma carta. A carta não veio. Uma mãe queria a carta do marido, mas ainda não tinha suficientemente se libertado de determinadas pendências e ainda o fustigava de culpa vibracionalmente, mentalmente. Ela veio 3 vezes diante de mim, não fluía nada, eu não captava nada, não vinha silêncio, 0, imagem 0, escuta 0, não vinha nada. Quando a filha dela veio, veio. A vinculação emocional do pai era maior com a filha do que com a própria esposa. E aquele fluido evocativo dela vinha carregado de rancor. Não veio a carta. Existem peculiaridades que eu não achei em livro nenhum. Eu fui aprendendo, fui registrando, e talvez um dia eu publique essas impressões. O serviço de carta exige tempo. Eu comecei com 16. Quem é bom de matemática aí? Hein? Quem é bom de matemática? O meu amigo Tarcísio é bom de matemática? Ali o Tarcísio é bom de matemática? Que ele disse assim: eu comecei a vida quando você nasceu, em 1973. Não foi? Então quer dizer que com 16 anos eu comecei. 16. E só quando eu tinha 16 era que ano? 1900? Eu nasci em 73, com mais 16? 1989. Eu comecei a psicografar em 1989. Em 2010 é que eu comecei a receber carta. Eu confesso a vocês que eu fico muito preocupado com gente já querendo começar pela carta. A carta exige uma acuidade psíquica diferente. Exige tanto o desenvolvimento da própria psicografia ao longo do tempo, primeiro, para depois verificar se o médium tem missão naquela área. Não se tratam de caminhos diferentes, amigos. Se trata da natureza orgânica da própria psicografia, do mecanicismo com que ela trabalha, especialmente porque a maioria é intuitivo. E o intuitivo precisa do braço. Eu diria, ou ousaria dizer, que normalmente o médium de cartas é de semimecânico para mecânico. Embora, se o intuitivo for alguém com um silêncio mental muito profundo, porque o problema é o silêncio mental do médium, é possível que talvez haja alguma assertividade, mas não vai ser tanta, nem tão detalhada quanto a do semimecânico e mecânico. A mediunidade intuitiva se presta a mensagens gerais. A mediunidade intuitiva se presta a mensagens de cunhos de estudo. A mediunidade intuitiva se presta a 1000 modelos que nós podemos elaborar de trabalho com o psicógrafo. O médium intuitivo é extremamente útil. Mas o que é que os seres humanos andaram fazendo? Bom é ser médium de carta. E aí, no fim das contas, o indivíduo está partindo do pressuposto de vaidade do que de um pressuposto de natureza própria ou de necessidade precípua ou de caridade verdadeira. Muitos irão se perder.
Começarão, mas lá no meio do caminho podem aguardar. É um caminho perigoso. Porque esse caminho exige verdade, exige pesquisa. Por isso que, no Lar de Clara, nós temos uma pesquisa que é feita depois, com os familiares. Porque o familiar, muitas vezes empolgado, ali na conversa, ele diz um nome, ele diz uma coisa, uma pessoa, ele diz uma particularidade. E o ideal é ele não dizer nada. O ideal é ele escutar o médium, perguntar para confirmar. Mas não é o médium perguntar, qual o nome do seu avô? Não. Se eu pergunto o nome do seu avô e o nome do avô consta na carta, isso não é mediunidade. O nome do avô tem que vir livre. Então o médium diz: há um senhor do seu lado, ele usa camisas listradas, está usando chapéu e fumando um cigarro de palha. O nome dele era Manuel Joaquim. Ah, é o meu avô. Aí é outra coisa. Partiu do médium. Se enganam aqueles que pensam que o Chico não tinha contato com as pessoas. O Chico atendia 40 pessoas numa tarde. Na medida que as pessoas iam passando, ele ia dizendo: quem é Dona Chicozinha? Ah, é minha avó. Oi, minha filha, ela está aí, morta de feliz, alegre, abraçando. Aí vem cá, ele morreu de quê? Ah, ele morreu do coração, Chico. Essas perguntas chaves que o Chico fazia eram pontos de sintonia. Eram laços de sintonia fluídica. Para que ele pudesse, de noite, no caso de madrugada, receber a carta. Por isso os pesquisadores desconfiam de quem não tenha contato nenhum. Porque o Chico costumava dizer: mediunidade não é mágica. E porque o próprio Allan Kardec disse: o médium não se aventure a receber comunicações de familiares sem a presença do evocador interessado. Porque tem gente que chegou, Nilton, eu tinha uma pessoa lá em Capuí. O pai dela desencarnou e ela está desolada, ela está com depressão. Eu botei o nome dele aí para ver se tu recebe. O ideal é que a pessoa interessada, que tem a força evocativa, vá. O ato de ir é um ato de fé. O ato de ir produz fluxo energético. O ato de ir, aspas, obriga o familiar a comparecer. Há tanta ignorância nessa área ainda, porque precisamos produzir nessa área, precisamos esclarecer essa área. Que as pessoas pensam assim: vocês estão aqui. Para cada um de vocês tem pelo menos 5 desencarnados aqui presentes. Agora mesmo, na plateia. Quem vai escrever? Se o médium poderá vir a receber só 6 cartas. Mas esse público está multiplicado por 5. Quem vai escrever? Como é aleatório? Faz uma fila, fica o chacotovelando? Não, deixa, sou eu primeiro. Não, não é aleatório. Há coordenadores que dizem assim: você vai escrever, o senhor vai escrever, a senhora vai escrever. Ah, mas eu queria escrever, vai dizer o Orlando. Ele disse: não, mas você não está preparado ainda para a escrita. Sua família ainda precisa viver mais um tempo de provação do seu desencarne. Porque o desencarne do ente querido também é aprovação para a família e educação dos seus sentimentos. Porque muitas vezes essa família viveu sob as asas daquele ser, sem aprender e sem evoluir, sem caminhar com os próprios pés. A morte também é educadora. E o tempo de espera de uma carta já se esperava, porque nem médium para isso existia. Já se esperava. Mas as pessoas muitas vezes se colocam numa posição de exigência.
onde a sua dor parece ser a maior do que a dor de outras pessoas. E exigem. E tentam induzir o médium e nos abordam no caminho. E muitas vezes dizem, eu acho que vem hoje a carta do papai, viu? E a gente aprendeu a dizer, vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus. É por isso que o Chico criou aquela frase, o telefone toca de lá para cá. Perceberam? O Chico criou essa frase para aliviar a ansiedade das pessoas. Porque quando a pessoa está diante da gente, chora demais, ele diz, você está me atrapalhando. Chora de menos, não tem muito fluxo. Tem um equilíbrio. Também não é assim. Uma amiga chegou, eu peguei o papel. Eu chamei só para testar. Eu pego o papel. Eu perguntei para o Clóvis. Clóvis, eu pego o papel, eu noto que não foi a letra da pessoa. Não é a letra de quem está pedindo. Uma amiga pediu por ela. Foi a amiga que anotou. Essa letra aqui é da amiga, não é dela não. Eu não sinto nada. E o Clóvis disse, Newton, na letra é como se tivesse uma ponte para tu captar, anotar, sentir alguma coisa. Aí só para testar, eu chamei. Não, ela não está aqui não. Ela ligou para a amiga anotar. Também já botaram ficha falsa. Numa noite colocaram 5 fichas falsas. Para testar. Tá ótimo, tem que fazer isso mesmo. Eu não estou reclamando não. Separei assim. Eu disse, vá atrás. E também a pessoa chegou com a amiga só para acompanhar a amiga. Aí a amiga botou o nome do pai. E tu, fulaninha, não vai botar não? Não, mulher, eu estou só te acompanhando. Ah, mas tem um amigo meu que... eu vou ver, eu vou tentar, um amigo meu. Não tem força de evocação. Tem que ter vontade. Tem que ter desejo. Tem que ter uma força evocativa. Tem que chamar fulano. Ah, mas eu já esbarrei em tantos comentários de companheiros espíritas. Primeiro comentário do companheiro espírita. Tá bom, minha irmã, não vá lá não. Você está perturbando a alma dele. Perturbando? Você sabia que a carta não perturba a alma? Você sabia que pedir a carta não perturba a alma? Consola a alma. Você sabia que eles gostam de ser lembrados? Que eles gostam de ser chamados? Você sabia que eles querem escrever? No fim das contas, quem mais quer escrever são eles, do que a gente pedir. Porque tira aqui por nós, desencarne todo mundo agora. É só... Desencarne agora não. Fique aí, tá? Eu não quero terminar o seminário. Desencarne aí. Você vai querer dizer alguma coisa para alguém de casa. Mas vai ficar do outro lado perturbadinho, correndo para lá e para cá, querendo dizer alguma coisa. Porque deixou alguma coisa no fogo, deixou a panela no fogo. Porque deixou de pagar na mercearia do lado do seu Cardoso. Porque você vai querer dizer alguma coisa. É da natureza do ser humano. A comunicação dos espíritos não é o sobrenatural, é a natureza da alma que quer mandar recado. Todos querem. Mas entre todos que querem, muitos desencarnados nem espíritas são. Porque tem gente que diz assim, porque a religião é uma barreira, viu? Já vi evangélico desencarnado, não quer escrever por mim. Não escreve. Eu já vi, ele não escreve. E as familiares querem pedir, e ele não escreve. Porque ele era dogmaticamente evangélico. Mas também já vi seminarista flexível que disse, meu Deus, a mamãe vem buscar aqui. Eu já vi uma senhora fazendo o sinal da cruz, era a avó da família, fez o sinal da cruz, deu meia volta, vou ver. Aí o tio que veio escrever, tu sabe como é a vovó Jacinta, né? Católica Carola.
Viu o médium escrevendo, viu que era mediunidade, viu que era espiritismo. Não quer escrever. Por isso que eu estou escrevendo, gente. O pessoal caiu na gargalhada na hora. Ai, religião. Porque vocês acham que desencarnou é tudo igual? Já acho que desencarnou, já sabe escrever por um médium. Nem todo mundo sabe escrever através de um médium. Existe uma habilidade. Exige um treinamento. O espírito, às vezes, convive comigo 3 meses, 4 meses, 5 meses para poder escrever a primeira. Porque precisa de uma finalização fluídica. Ele tem que se convencer que escrevendo. Ora, eu já vi, eu ampliar a minha visão enquanto eu estava psicografando lá no fundo, eu aqui, mas eu vi ela lá no fundo. Não sei como é que é isso, mas é como eu estivesse aqui e lá, vendo lá. Um espírito fazendo assim por outro. Tu acredita nessa coisa aí? Aí o outro, não sei, rapaz, eu só sei que o povo está chorando. Coisas que eu comecei a perceber e entender dos bastidores das cartas consoladoras. Que eu não imaginava, que eu não li em livro nenhum, eu não achei isso em livro nenhum, não tinha essa explicação. E muita gente que é vidente, eu acho engraçado os videntes. Os videntes, pseudo-videntes. Os videntes, pseudo-videntes chegam assim, eu vi quando ele sentou do seu lado. Eu assim, na minha. Eu vi quando ele pegou seu braço. E eu calado. Foi, ele se reclinou assim sobre você. Eu disse, qual era a carta? Isso foi a primeira. Eu disse, ele estava no canto da mesa. Ele não sentou do meu lado. Outro estava na plateia. Raramente eu vi braço em cima do meu braço. Já vi. Mas raramente. Porque a comunicação é mental. Quando há o personismo, ainda assim, é apenas uma justaposição de perispíritos, mas eu posso estar fora, um pouco mais fora do meu corpo. Na minha natureza mediúnica, eu não perco a consciência. Se eu chamar o Sérgio Luiz para fazer palestra, enquanto eu psicografo, se ele cometer uma gafe doutrinária, assim que terminar, eu vou dizer, Sérgio, foi muito boa a palestra, mas você errou isso. Isso não tem nada a ver com a doutrina. Escuto tudo, acompanho tudo. Às vezes ampliam a minha percepção. E eu percebo até muito mais coisa. Mas para não constranger os trabalhadores, eu fico calado. Comentários, ideias, críticas, fofocas, tudo. Enquanto a gente vai psicografando, enquanto está acontecendo a psicografia. Contar um fato novo para mim, que foi sábado retrasado. Normalmente são 2 horas de psicografia. E quando deu as 2 horas de psicografia, eu só ouvi a irmã Rosália dizer assim, nós vamos avançar no tempo. Eu só obedeci. E psicografei 4 horas e 10. Durante 4 horas e 10. Eu notei que na medida em que eu continuava psicografando, o transe foi ficando mais profundo. A Roberta Nunes disse, Nilton, eu só vi o teu braço. Tu nem se mexia. Parecia que você estava desencarnado. Eu recebi 23 cartas. Era Dia das Mães. Talvez por isso. Foi muita mãe, muito filho, muita gente fazendo esse tipo de referência ao calendário. E ao mesmo tempo, depois ela disse que tinha sido só um treinamento. Aí a gente vai percebendo que o mundo da mediunidade é infinito.
Quanto mais você estuda, menos você sabe. Quanto mais você se aprofunda, mais você descobre meandros, detalhes curiosíssimos. E o cansaço é o cansaço de alguém que se senta para escrever durante 4 horas. Ou durante 2 horas. Não há misticismo, não há um desgaste psíquico. A psicografia não produz o desgaste que a psicofonia produz. A incorporação ou psicofonia, ela produz um desgaste muito maior. Se vocês me vissem numa desobsessão, atendendo um suicida, vocês veriam que dizem que normalmente um médium recebe 2 ou no máximo 3 comunicações por sessão mediúnica. Eu só receberia do suicida. Porque como eu tenho um personismo, a personalidade aparece no jeito da boca, no jeito da fala, também polifonia, a voz muda, no gestual. Então, todo esse mecanicismo sendo utilizado provoca uma interposição perispiritual muito grande que gera um desgaste tremendo. Eu queria perguntar se a gente vai ter espaço para pergunta. Só vai ser um espaço para pergunta ou 2? São 2 espaços para pergunta, né? Então eu ainda volto com a fala. Depois do lanche eu volto com a fala de novo, né? Para que eu não possa aqui misturar os assuntos. Então, ficou claro que existe a tal da psicometria, não é? Que Ernesto Pozzano pesquisou, o tato psíquico. Você pega no papel, na letra, tem um endereçamento. É como eu separo a ficha. Eu contei hoje de manhã. Teve um dia lá de praia que deu 520 pessoas. Um dia raro. Esse dia, eu selecionei 8 fichas. Peguei 8 fichas, fui chamando, fui dizendo minhas impressões, fui confirmando. Bom, estou seguro, o espírito realmente está aqui comigo. Confirmei as informações. Vou para a mesa. Das 8 que eu selecionei, uma mãe escreveu para a filha. E, ao longo da carta, o desafio maior do médium é não pensar, não raciocinar, não criticar, não julgar, não analisar, não ter crivo de nenhuma natureza, uma múmia. Só olhando e observando o próprio fenômeno. Mas eu fiquei curioso porque a mãe dizia 3 vezes na carta: não se mate, não se mate, não se mate. Na hora de ler, eu não li essa parte, que eu achei expor demais a pessoa. Eu reprimi. Eu faço isso, viu, gente? E aí é bom aprender. Simplesmente, quando foram fazer a pesquisa no final com ela, é sua mãe mesmo? O que é que diz que isso aqui é sua mãe? Não, o Newton não tinha condições de saber disso, saber daquilo, não sei o quê. Ele cita meu irmão, eu realmente desconfiava disso, daquilo outro. Aí o pesquisador não me viu ler, mas viu na cópia. Por que ela diz não se mate aqui? Depois ela diz não se mate no meio. Depois ela diz não se mate lá no final. Ela diz porque eu comprei o revólver hoje. Porque eu vim para o lar de Clara dizendo: hoje é o meu último dia. Minha mãe, se a senhora quiser me salvar, escreva hoje. Aí eu pensei: meu Deus, eu sou médium mesmo. Porque eu fiquei pensando nas estatísticas, porque eu tenho minhas dúvidas, gente. O médium vai viver com dúvida, e é bom que ele viva com dúvida. O médium, sem dúvida, é um perigo. O médium, sem dúvida, pode ser fascinado. O médium que se aventura de qualquer jeito também é um fascinado. Tem que ter cuidado, tem que ter critério, tem que ter análise. E tem que ter a humildade de dizer: não sou mais médium de carta, vou parar. Vou fazer outra coisa. Perdi a mediunidade, suspendeu. Vou fazer outra coisa. Tem que se ter essa honestidade consigo mesmo, com os espíritos e com a doutrina que merece. Esse amor. Eu disse: poxa, 520 fichas.
seleciono 8, e entre as 8 vem a carta dela. Porque naquela noite eu não psicografei 8, eu psicografei 6. Também o dela. Nas duas que não veio, podia ser a dela e não viria. Aí eu comecei a notar o poder da carta. O poder da carta para o aspecto da pesquisa científica. O poder da carta para o aspecto da consolação. O poder da carta para a fundação de outras instituições. O poder da carta para cartaz psicológico, o choro reprimido há muito tempo que a pessoa dá. O poder da carta para um perdão que precisava ser dado, que liberta a pessoa. O poder da carta para tirar uma pessoa da culpa, porque entubou e ele não queria ser entubado, ele queria morrer em casa e ela ficou com aquela dúvida, porque e agora meu pai, como é que ele vai ficar comigo lá do outro lado da vida? E a pessoa carregava aquilo dentro dela e o pai dizia, eu entendo porque você entubou. E vai explicando e analisando as coisas, dizendo até frases que ela disse no leito de morte. Então, a carta tem um espaço, sim, em nosso movimento espírita. Mas, como todas as mediunidades, ela tem seus escolhos, como Allan Kardec dizia. E na segunda parte eu vou falar dos escolhos. São muitos os escolhos, são difíceis os escolhos. Eu já chorei por causa desses escolhos, porque eu não acreditei que esse espaço sagrado pudesse ser invadido. Até a próxima. Bom, temos aqui, vamos ler as perguntas. Newton, você falou que o médium psicógrafo tem que estar em constante treino. Pergunto isso. Serve também para qualquer outra mediunidade? Regularidade, assiduidade. O médium, eu vou entrar num outro assunto delicado e polêmico. Polêmico que eu vou dizer. Eu entrei em determinado grupo espírita, o pessoal dizendo assim, se você não quiser seguir na mediunidade, se dedique à caridade, se dedique ao trabalho social, se dedique a visitar os idosos, o leprosário, ou colônia de ancianos, se dedique a isso, que canaliza a mediunidade. Não canaliza. O perispírito é um organismo. Do ponto de vista fluídico, mas é um organismo tão complexo, tão concreto, quanto o corpo físico para a sua própria dimensão. O médium que não exerce a tarefa adoece. Problemas hormonais, tumorações no cérebro, AVC, problemas de distúrbio de comportamento, de personalidade. Pode vir a desenvolver a esquizofrenia, pode vir a desenvolver a bipolaridade. Eu vou dizer, conforme a experiência de pessoas que eu já conversei, já atendi, já acompanhei. Quem não exercer mediunidade adoece do corpo físico. Mediunidade é compromisso. Mediunidade é misericórdia divina. Eu gosto de contar essa história, que além dela ser engraçada para mim, pelo menos para mim, ela é muito ilustrativa. Uma pessoa que muito errou, era um indivíduo, sacerdote, inquisidor, tinha errado com a comunidade de huguenotes, que ele perseguiu. E tinha também mandado queimar alguns médiuns. E ele chegou para o seu mentor espiritual e disse assim, olha, eu quero renascer no mundo, mas eu preciso me quitar, minha consciência está muito culpada. Eu não poderei ter braços, porque eu usei minhas mãos para o mal, para a ignorância. Eu não posso ter a visão. Eu devo nascer cego, meus olhos viram com prazer
a morte de inúmeras criaturas humanas. Ah, me deixa em coxo mesmo. E o mentor só ouvindo a lista. E o mentor sério ouvindo a lista. Quando ele terminou a lista, que era quase todos os órgãos e sentidos, o mentor disse: não, meu filho, Deus é misericordioso. Deus quer lhe dar uma chance. Você vai reencarnar com todos os seus membros, com os seus sentidos normais. Você vai reencarnar novinho em folha. Não se preocupe. O espírito que estava só fazendo média, na dissimulação de querer parecer o mínimo, simplesmente sorriu por dentro. E quando o mentor notou o silêncio e o riso interior, disse: mas você vai reencarnar médium. Para ver se recuperar a visão cega do passado, os membros atrofiados da sua incúria. Então, a mediunidade é orgânica. Quem diz isso é Allan Kardec. Ela está organizada no indivíduo antes dele reencarnar. Quem não exercer, tem a resposta a determinadas enfermidades. Newton, o Espiritismo é a cultura, então, dos mortos? O Espiritismo é a cultura da vida. Quem foi que disse que existe morto? Quer dizer, eu encontro algumas pessoas mortas no centro espírita. Porque eu acho que o Espiritismo é lugar de alegria, de efusividade, de entusiasmo. Casa espírita é lugar de festa. Uma verdadeira festa espiritual. Mas, às vezes, eu visito casas espíritas em que as pessoas estão mortas. Eu vou falar com elas e digo: olá, meu irmão. Tudo bem? Não, e não pode bater palma, porque quebra a vibração do centro. Eu disse para mim mesmo: que vibração fraca. Porque tem esse problema. Não existe a morte. O Espiritismo veio para as almas encarnadas ou desencarnadas. Vamos acabar com essa cultura. A primeira coisa que eu discordo de uma mãe, mesmo com a dor dela, ela dizer: eu perdi meu filho. Aí eu digo: refaça a frase. Aí ela: como assim? O senhor não entendeu? É porque eu perdi meu filho. Eu disse: por favor, minha senhora, refaça a frase. A senhora não perdeu seu filho. Mas meu filho morreu. Não, não morreu. A gente já vai educando ali. Nós somos os espíritas respaldados para dizer isso. Somos nós que temos que dizer isso. Não morreu, nem perdeu. Ele continua vivo, só que em outra dimensão. Uma pessoa desencarnada evangélica pode vir a pedir uma prece por ela, logo ela que não acreditava no Espiritismo? Pode. Mas ela vai ficar na igreja. Já vi pastor desencarnado. Eu namorei com uma menina evangélica. Ela vivia sonhando que eu fosse o Saulo que ia me transformar em Paulo. Ela vivia sonhando que eu caísse do cavalo. Eu disse: mas minha filha, eu sou espírita. Se quiser namorar comigo, eu sou espírita. Como ela achou a coisa boa, ela continuou namorando. Mas eu fui à igreja dela sem nenhum problema. O bom de ser espírita é ser livre. As pessoas cheias de dogmas
são pessoas tão infelizes, são pessoas tão limitadas, as pessoas preconceituosas são pessoas de redutos tão pequenos. Eu posso entrar na igreja católica, eu posso entrar numa igreja evangélica, eu posso participar de um culto ecumênico, eu sou espírita, é por isso mesmo que eu posso, porque eu sou livre. Então, eu já vi pastores fazendo a pregação inspirados por pastores desencarnados. Tem um pastor que me acompanha, o pastor Emiliano, foi pastor aqui de Fortaleza. Ele era assembleiano. Quando eu tenho palestra sobre Bíblia, é ele que me dá o toque. Porque quase no fim da encarnação, ele já estava se rendendo. E já estava percebendo no Evangelho de Jesus a doutrina espírita. Então, a morte iguala todo mundo. Todo mundo é igual. Por isso que é muito bom o trabalho de carta, sabe por quê? Vai até ateu. E aquela alegria, aquela festa. Uma mãe evangélica tinha dúvida sobre a morte do filho. Os policiais disseram que ele tinha se matado. E o filho disse na carta, não. Não dessa morte. O meu suicídio foi o lento pelo álcool. Mas eu cambaleei diante da varanda e caí. Eu não me matei. Não foi porque eu quis. Eu estava embriagado. Essa mãe gritou. Eu acho que tem alguém aqui que se lembra dessa mãe. Essa mãe gritava, ela urrava do lado. Eu sabia. Porque para ela, o evangelho, era muito importante que o filho não estivesse no inferno. Suicida. Não é? Na concepção dela, inferno é eterno. Perceberam? Então a morte quebra os preconceitos, viu? E as cartas também. Isso é a força delas. Agradecer a todos. Algumas perguntas desse bloco, né, que não foram respondidas, a gente vai ver se responde depois. E algumas mensagens foi endereçada ao Newton, mensagens de agradecimento que eu vou repassar aí, tá bom? Vamos ao lanche, daqui a uns 10 minutos a gente retorna.